faríngea, ela tem como consequência a abertura inadequada do esfíncter superior do esôfago. O paciente tem dificuldade para engolir logo ali na orofaringe, então ele engasga e aspira com muita frequência. Ela não diz respeito ao corpo do esôfago em si, e sim, como o próprio nome já diz, a faringe. Então, o paciente que vive engasgando por não ter condições de deglutir. Já a disfagia esofagiana é um problema do peristaltismo esofagiano deficiente, que vocês viram aqui, já concluo. E também distúrbio do esfíncter inferior do esôfago. Ela ocorre depois que o alimento já entrou no esôfago, e ela é considerada uma disfagia de transporte do alimento depois que ele passou pelo crico faríngeo até o estômago. E a disfagia ilusória já foi falada aqui pelo Álvaro, eu vou só citar o nome. Das disfagias orofaríngeas, os tratamentos endoscópicos que a gente acha na literatura, certos, diz respeito à dilatação do crico faríngeo com balão hidrostático. Apesar de a gente não ter experiência na dilatação do crico faríngeo com balão hidrostático, mas a gente tem com a secção do crico faríngeo, já foi mostrado aqui. Mas a literatura fala em bons resultados imediatos apenas, e não a médio nem longo prazo, de que o paciente consegue deglutir após essas dilatações com balão. Há de se pensar realmente que os resultados a médio e longo prazo não serão bons, porque provavelmente a deficiência de abertura do crico faríngeo deve voltar logo após alguns dias de dilatação. Já a toxina botulínica no crico faríngeo tem péssimos resultados, mas a miotomia endoscópica passa a ser então a melhor conduta para o tratamento dessas disfagias com ou sem, com o divertículo de Zenker, que aqui está demonstrado. Esse é um caso de divertículo de Zenker. Vocês observam que do ponto de vista endoscópico, gente, como o divertículo é muito maior do que a entrada do esôfago que está aqui. Então, por isso, os exames têm que ser feitos a visão direta. Aqui a secção já foi mostrada, que é o tratamento, eu não vou me ater a isso. A disfagia esofagiana, aquela do corpo do esôfago, aquela que o paciente já engoliu, elas podem ser primárias e secundárias. As disfagias primárias esofagianas diz respeito à alteração motora como principal, como própria manifestação da doença, ou seja, a doença está no corpo do esôfago e ela é a própria manifestação, a disfagia. Já as secundárias são consequentes a doenças sistêmicas, que acabam atingindo o esôfago também. Então, a primária, a doença começa no esôfago, promove disfagia. As secundárias, a doença começa em outro local e pode atingir o esôfago, causando disfagia. Das primárias, ou seja, das doenças do próprio esôfago, nós temos as mais importantes, que já foram faladas, e eu repito, que é a acalase, o espasmo esofagiano distal e o esôfago hipercontrátil, chamado esôfago em britadeira, ou antigamente quebra-nozes, e esfíncter inferior do esôfago hipertenso. O esôfago hipocontrátil, ele tem uma motilidade ineficaz, e o esfíncter inferior é hipotenso, com pressão menor de 10 milímetros de mercúrio. E também pode entrar aí nessa esofagite primária, a esofagite eosinofílica, como uma das maiores causas de disfagia no adulto hoje. As secundárias, ou seja, aquelas que são secundárias a doenças sistêmicas que acometem o esôfago como mais um órgão a ser acometido. A doença de Chagas, como vocês sabem, atinge o coração, todo o trato digestivo. As colagenoses da esclerose sistêmica progressiva, dermatomiosite, lúpus e síndrome de Sjögren, o diabetes mellitus, o hiper e o hipotireoidismo, e a lusória, que não tem nada a ver com o esôfago, e sim com uma vascularização, com um vaso. A acalase, uma das principais doenças motoras que acometem o Brasil, que acometem alguns países, da América do Sul principalmente. Então a acalásia, na realidade, é uma doença que não tem cura, ela é proveniente da desnervação dos plexos de Meissner e Auerbach, todo o trato digestivo, no caso aí do esfíncter inferior do esôfago. Então, como nós não vamos curar uma doença, nós estamos aqui tentando tratar a acalase apenas para combater um sintoma, que é a disfagia, permitir que esse paciente coma e que ele venha adquirir, então, uma nutrição satisfatória, porque muitos deles nos chegam já numa condição insatisfatória. Esse mês de janeiro eu recebi
operei 8 pacientes com acalase. Uma senhora, nós tivemos que fazer gastrostomia, o paciente adquiriu peso, estava com 30 e poucos quilos, você vê como é que chega o grau de desnutrição. Nós operamos 4 e ainda temos mais uns 2 para fazer cirurgia. Todos eles com certo grau de desnutrição, todos eles vocês precisam preparar bem esse paciente. A finalidade também, combater o obstáculo que impede a passagem do alimento para o estômago, que é combater esse obstáculo, é combater o esfíncter inferior do esôfago, é destruí-lo de alguma maneira. Combater a atonia, promovendo a progressão do tal do bolo alimentar, isso não tem jeito. Nós não temos nenhum remédio que vai no corpo do esôfago que faz ele adquirir onda primária e secundária. Então, talvez a única maneira de combater isso é trocando esse esôfago. Então, nós podemos agir no esfíncter inferior, mas se o paciente não tem contratividade nenhuma de primária e secundária, talvez os nossos resultados não sejam bons também. E além disso, saber que os pacientes que têm megaesôfago com acalásia, eles são pacientes para grupo de risco de câncer. Então aqui foi mostrada a acalásia, os tipos dela, as novas classificações, 1, 2 e 3, os melhores resultados para tratamento cirúrgico e POEM, o grau 2, já foi falado aqui. E como que é que nós avaliamos a eficácia de qualquer tratamento. Essa eficácia de qualquer tratamento, ela é avaliada por esse score de Carter, onde diz o seguinte: leve em consideração após o tratamento ou na vigência do tratamento a disfagia, a regurgitação, a dor torácica e o peso. Se o paciente tem disfagia, não tem disfagia, ele ganha 0 pontos negativos, né? Se ele não tem regurgitação, também 0. Se ele não tem dor torácica, 0. Se ele não tem perda de peso, 0. Se ele tem ocasionalmente disfagia, ele leva 1 ponto, regurgitação também, dor torácica também, e se ele tem uma perda de 0 a 5 quilos, também ele leva 1 ponto. E assim continua. Se ele tem disfagia diária, regurgitação e dor torácica, e perda de peso de 5 a 10 quilos, ele ganha 2, e se ele tem disfagia a cada refeição, com regurgitação, dor torácica, e perdeu mais de 10 quilos, ele ganha 3 pontos. Então, para analisar isso, nós podemos fazer um estagiamento, né, onde o estadio 0, o paciente tem de 0 a 1 ponto só, então houve um impacto de remissão da disfagia dele. Se ele tem o estágio 1, ele tem 2 a 3 pontos, então houve um impacto de remissão. Se ele tem de 4 a 6, de 4 pontos para cima, ele tem uma falha terapêutica naquilo que foi designado a ele. E qual que é o tratamento endoscópico? Né? Nós estamos aqui, eu estou falando, o meu lado endoscopista que está falando agora, não é o lado cirurgião, certo? Qual que é o tratamento endoscópico para a calase? Nós temos vários tratamentos: injeção de toxina botulínica, dilatação com balão pneumático e a miotomia endoscópica peroral, ou peroral endoscópico maior ali, que é o POEM. Aqui vocês estão vendo algumas imagens de acalásia, a não abertura ou a cardia. Por que a gente fala em cárdia? Porque cárdia tem uma parte do esfíncter, eu já falei isso aqui, né? Você tem um esfíncter com uma musculatura circular do esôfago final, e as fibras oblíquas da gavata de ovécios, que está em cárdia, faz parte do esfíncter inferior do esôfago. Então, na realidade, é esfíncter esofágico inferior, mas ele tem um componente gástrico, que são as fibras oblíquas da gravata de ovécio. Isso pode acontecer, você pode pegar os pacientes com impactação alimentar, essa impactação pode ser retirada, isso já é um tratamento da impactação, ela pode ser retirada com alça de polipectomia. Essas impactações formam verdadeiros bezoares no esôfago, você passa a alça de polipectomia e laça e retira isso, e o esôfago permanece limpo depois. Quanto à injeção de toxina botulínica, quando ela é indicada, que a literatura fala? Pacientes idosos que não podem ser submetidos à dilatação e cirurgia. Ou seja, a toxina botulínica não é um tratamento definitivo. Ela não acaba com a disfagia definitivamente. Então ela é um tratamento de exclusão de outros tratamentos que podem ser melhores e mais definitivos. O tratamento cirúrgico pode ser feito? Pode. O tratamento cirúrgico pode ser feito com ou sem ressecção do órgão. Existem várias técnicas, né? O tratamento endoscópico, além da toxina botulínica, dilatação com balão pneumático, indicado em pacientes que não podem ser submetidos à cirurgia. Então, o balão pneumático,
a literatura fala que também não é um tratamento definitivo. Vejam vocês o seguinte, é muito diferente o tratamento do Brasil, o tratamento da América do Sul, com o tratamento europeu e o tratamento americano. Por quê? Porque eles não têm o índice que nós temos. Eu recebi 8 pacientes em um mês aqui em Goiás. Então, se eu trabalho só na rede privada, se eu trabalhasse na rede pública, eu receberia 40. Por quê? Porque existe uma alta prevalência ainda da doença de Chagas no nosso meio aqui, em São Paulo, Minas Gerais, Bahia e alguns outros estados do Norte e Nordeste. Então vejam bem o seguinte, a experiência nossa no Centro-Oeste é muito grande, Distrito Federal e tudo mais. A experiência europeia e a experiência americana são com acalásias sem causa aparente, acalásias idiopáticas. Então, por exemplo, eu já vi muitas vezes cirurgia fora do Brasil de acalásia, eles não fazem, a maioria não faz complicatura para evitar o refluxo gastroesofágico. Nós brasileiros fazemos. Então, existem resultados variáveis na literatura, nós vamos mostrar alguns aqui para vocês. E o outro tratamento endoscópico é a miotomia endoscópica peroral, que, a meu ver, apesar de ter algumas largas experiências, ainda é um procedimento em avaliação, porque a incidência de refluxo gastroesofágico é grande. O tratamento cirúrgico eu já falei, teve um slide aqui que ficou aqui no meio atrapalhando, ele é sem ressecção do esôfago ou com ressecção do esôfago. Nós temos várias técnicas, não é a tônica da aula, portanto, nós vamos aqui deixar de lado um pouco o tratamento cirúrgico. Então, a acalásia, vocês podem ver que, além do tratamento endoscópico, das 3 modalidades mais conhecidas, botox, dilatação pneumática e POI, e além do tratamento cirúrgico, nós temos o tratamento clínico que foi tentado e com resultados pífios na realidade. Vejam vocês que a International Society for Disease of the Esophagus, ISD, né? Ele é uma sociedade fortíssima, né? No mundo inteiro, então tem peso o que essa sociedade traz. E ela diz como tratamento nesse guidelines de tratamento da acalásia, que o tratamento clínico pode ser feito com nitrato, bloqueador de cálcio e fosfodiesterase. Que o tratamento endoscópico é a dilatação pneumática, a toxina botulínica e o POI. Não sai disso no mundo inteiro. E existem outros tratamentos que podem ser considerados alternativos para a endoscopia, mas que nós não comungamos com essa ideia, que é o uso de stents e a injeção intraesfincteriana de polidocanol ou de oleato de etanolamina, o etambolin que nós usamos aí para fazer a esclerose de varizes. Ou seja, com a larga experiência brasileira, os artigos brasileiros e os guidelines do Brasil nem cita isso aí. Mas como a International Society for Disease of the Esophagus cita, eu tenho a obrigação de passar para vocês que existem essas alternativas de tratamento endoscópico. E o tratamento cirúrgico, os 2 procedimentos que também a International Society for Disease of the Esophagus fala, que é a laparoscopia, o Heller myectomy por laparoscopia e a esofagectomia transhiatal laparoscópica. Do ponto de vista da dilatação pneumática, que vocês podem ver como ela é realizada, a gente tem alguma experiência, a gente usa dilatação para pacientes. Então, vocês estão vendo que o aparelho está extremamente ajustado, né? Existe até uma pequena dificuldade para você passar, olha, a transição esôfago-gástrica e o esfíncter, né? E você voltando aqui, então, você vai passar o fio guia, aí está a passagem do fio guia. Por quê? Porque o balão pneumático, que é um balão que deve ser usado nesses casos, ele é um balão de baixa complacência, ou seja, ele não se molda à estenose, e o balão introstático é de alta complacência, ou seja, ele se molda à estenose. Então, o balão introstático não serve para esse procedimento, você tem que usar o balão pneumático, ele é passado por fora do endoscópio. Então, você deixa um fio guia no estômago, aqui está o balão pneumático, você entra então com um fio guia dentro desse balão lubrificado, olha, vai sendo passado o balão,
O paciente está com o anestesista ao lado, em uso de propofol, de fentanil, com analgésico, e depois você entra, paralelamente ao balão, você entra com o endoscópio para você ter essa visão. Então não é uma dilatação a cegas, é uma dilatação guiada por visão direta endoscópica. Então você posiciona o balão é longo, você posiciona ele com uma parte dentro do estômago e posiciona ele com uma parte dentro do esôfago. Então o balão posicionado agora, nós vamos fazer a insuflação. A insuflação é feita com essa beirinha de manômetro, né? E aqui nesse papelzinho, vem qual a pressão que você tem que pôr nesse manômetro para que ocorra a dilatação. Então, quantos centímetros você quer de dilatação? 2 centímetros? Então, você tem que pôr X pressão de PSI. É 2,5 centímetros? É 3 centímetros? Então, a gente sempre tem que ter cautela. Começa a dilatação, dependendo do grau de alergia esôfaga, a gente usa isso como método de exclusão, já falei para vocês, não é a primeira indicação nossa, mas eu vou mostrar trabalhos mostrando que é a primeira indicação em todos os casos. Então aqui você está regulando a pressão de acordo com o que esse papelzinho pede. Então o paciente está sendo dilatado, veja que é uma paciente idosa, nesses casos 1 mega, grau 3 radiológico, que não permitia cirurgia nessa paciente, ela não tinha condições cirúrgicas. Então é uma grande indicação da dilatação pneumática. E vocês vão vendo então a dilatação ocorrendo, o balão vai encher agora de ar, sob pressão mesmo, tem que se manter uma parte do balão no esôfago e manter uma parte do balão, veja como está dilatando aí, está insuflando o ar. Quando você aproxima o endoscópio do balão, você consegue ver ele fazendo pressão ao nível do esfíncter, né? Aí está mostrando a dilatação ocorrendo. Então você fica com a pressão que você quer, vai subindo gradativamente 2 minutos, espera mais uns 2 minutos, sobe a pressão até chegar no ponto que você quer. Cuidado, porque o excesso de perfeição pode levar à ruptura. E como esse balão não cede à pressão da região de alta, olha como dilatou. Ó, sucesso da dilatação, rasgou o esôfago. Isso é sucesso, entendeu? Isso tem que ocorrer. Isso está na literatura. O esôfago, o sucesso da dilatação depende da lesão. Veja na manobra de retrovisão, ainda o canal do balão e o aparelho juntos, passando pela transição esôfago-gástrica. E aqui a dilatação ocorrendo, você tira o balão, e esse paciente tem uma boa resposta imediata ao tratamento com balão, com dilatação. Bom, mas vocês podem ver o seguinte, aqui é a Sociedade Americana de Cirurgia Endoscópica, é a nossa Sobracil dos Estados Unidos. Sociedade Americana de Cirurgia Laparoscópica, SEIS, da qual a gente faz parte. Olha esses guidelines, fazendo uma comparação com todos os métodos. Então vocês vejam bem, eles levam em consideração aqui o tempo, certo? Se houve ou não procedimento anti-refluxo, o que o paciente está sentindo, o pós-operatório no que diz respeito à doença do refluxo e outras complicações. Então nós estamos falando de balão? Sim. Então veja aqui, olha só, 34 meses de observação, claro que no balão não tem mecanismo de refluxo, mas o paciente com 59% dos pacientes com sintomas, certo? Acima de 45% com sintomas de refluxo pós-operatório, certo? Complicações 1,6%. Então você vê o seguinte, o esfíncter inferior do esôfago é um dos principais órgãos para combater o refluxo patológico. Porque o refluxo fisiológico você tem 2, o relaxamento receptivo e nas eructações imperceptíveis chamados refluxos transitórios. É esse refluxo transitório que é danoso para o esôfago, como o Luiz Filho mostrou ontem. Então vejam bem, se você destrói o esfíncter por qualquer método, quando você destrói o esfíncter por qualquer método, é natural que esses pacientes evoluam com refluxo em um percentual X, que nesse caso desse trabalho, como vocês estão vendo, da Sociedade Americana de Cirurgia Endoscópica foi 59%. Bom, falamos da dilatação pneumática, vocês já têm uma noção sobre isso. No final eu vou completar com o que é SOPED,
O guideline da SALMED, americano, que é acompanhado pela SALMED, fala. Então, vamos para injeção de toxina botulínica. Olha esse trabalho de toxina botulínica. Trabalho respeitado por pessoas que trabalham com esôfago apenas. Então, vários grupos, né? Métodos, estudos randomizados, os pacientes que foram injetados, percentual de pressão que caiu após o tratamento e a remissão, enfim, dos sintomas, né? Após um mês, após 6 meses e após 12 meses. Então vejam aqui os resultados. Olha, remissão dos sintomas. Nesse autor, você teve 90% de remissão no primeiro mês. Qual remissão? Disfagia. E 44% 6 meses depois. Veja como caiu, como a toxina botulínica também é um tratamento temporário, não é definitivo. Veja outro autor, 75% no mês e 48%. De 70% no primeiro mês, nos 12 meses caiu para 36%, ou seja, a grande maioria dos pacientes dele voltou a ter disfagia. E assim sucessivamente, de 100% para 12,5% após um ano. Então, quando fazer novas injeções? Quando o paciente sentir disfagia. Ah, mas eu fiz toxina botulínica, eu posso fazer um outro procedimento depois? Pode, só que é difícil. Por quê? Porque a toxina botulínica é injetada no músculo, o esfíncter é o músculo circular, e você tem fibrose desse músculo. Então, a cada injeção, você piora o prognóstico futuro desses pacientes para serem submetidos a um tratamento definitivo. Poderíamos dizer isso também lá no SAGE americano. Injeção de toxina botulínica, claro que não tem válvula anti-refluxo. Sintomas, 41%, e não tem referência sobre complicações e refluxo pós-operatório. Certo? Sintomas, 41% persistentes. Peroral endóscopo maior, amigo. Vamos ver agora os 3 tratamentos endoscópicos, o terceiro deles. Já vimos dilatação, já vimos toxina. Então vamos para o procedimento maravilhoso, né? Isso aqui foi descrito por esses autores, os autores estudiosos primeiro. Você injeta, faz um túnel. Nesse túnel submucoso você entra com um aparelho e vai dissecando e mostrando essa dissecção, né? Então é isso, olha, o túnel que é feito, você entra com o aparelho e você pega a musculatura circular e secciona passo a passo. E a mucosa onde você entrou, esse ponto que você entrou, você põe um clipe fechando essa mucosa. Então, na realidade, isso é um Heller ao contrário. Esse é um caso nosso, nos nossos treinamentos, a gente chegou a publicar alguns trabalhos sobre isso. Então, a gente faz a injeção. Você pode usar o soro fisiológico, cria-se uma bolha submucosa por endoscopia. Aí você entra com um balão dilatador, esse balão é o balonete da extrator de cálculo na CPRE. Quem faz CPRE aqui conhece bem esse balãozinho. E esse balão, ele dilata esse subcutâneo, permitindo então que eu possa entrar com o endoscópio, né? Com o estilete eu vou aumentar um pouquinho a secção da mucosa e vou então entrar com o endoscópio agulhamento. Veja que eu faço essa secção de baixo para cima para evitar que o estiletezinho vá lá. Então abri, vou entrar com o endoscópio na submucosa. Tá aí o endoscópio na submucosa, vocês estão vendo a submucosa aí. Isso é feito com CO2, porque é um procedimento que pode demorar, e você então tem uma reabsorção boa do CO2, ao contrário do ar atmosférico, que deixa o paciente muito distendido. Então aqui, eu estava na submucosa, agora estou dentro do esôfago, e nós vamos então procurar criar então 2 túneis, um túnel de cima, um túnel de baixo, e você vai descolando isso com estiletes, você vai cortando, e logo abaixo dessa submucosa vocês sabem que tem as fibras circunferenciais do esfíncter inferior do esôfago. A gente vê bem as fibras, vamos dissecando até o estômago, a gente vê a gravata de Ovestes e você secciona. Existem alguns autores que fazem a secção total das fibras
circulares e longitudinal. O importante é fechar a mucosa depois. Porque o Heller não é assim? O Heller você secciona de fora para dentro, tanto as fibras longitudinais quanto as fibras oblíquas. Então por que você não pode fazer isso ao contrário? Pode, desde que você feche a mucosa. Quando você está fazendo um Heller que você perfura, você tem que fechar. Então vejam bem aí as fibras circulares já aparecendo numa extensão grande. Olha, você tem um esôfago natural e tem o túnel criado na sua mucosa. Esse é um ganchinho que a gente usa. Vamos começar a dissecção das fibras. Veja que abaixo dessas fibras circulares nós já temos a longitudinal e o esôfago não tem serosa. Mas não tem problema você perfurar aí. O que você tem que fazer é fechar a mucosa. Não pode deixar a mucosa aberta. Então, quando você usa a técnica de fazer total, fica mais fácil. Porque aí você abre as duas camadas, você já cai no mediastino, trabalha aí nessas duas camadas. Eu estou fazendo aí um poinzinho como deve ser feito. Então, você trabalha nessas duas camadas e você cai no mediastino. Veja que já tem uma extensão feita aqui, olha, dissecção. Olha aí já, as fibras bem visualizadas. E nós vamos prosseguir então com o procedimento até chegar no estômago. Atravessa a transição e vai dissecando gradualmente. Esse procedimento demora, tem que ter muita calma, muita paciência. Normalmente você faz ele com muito sapo atrás de você, ouvindo e dando palpite. Então isso existe muito. Todo mundo quer aprender isso. Nós temos esse treinamento lá no curso. A pessoa pode fazer inscrição só para põe, ficar uma semana fazendo postinho, só põe e só ESD. Ele saiu, esse procedimento é ensinado junto com os outros todos, não dá mais. Tem que ser exclusivo para ele, igual o CPRE. Aí foi criado esse ano, já vai ter o primeiro grupo que vai fazer treinamento só de põe lá nos porquinhos agora em março. E também só de ESD. E o cara fica uma semana só treinando isso para ele. Então veja que está sendo criado aí a miotomia, passando rápido, e o procedimento, então ele termina quando você, olha só, aí já está bem na transição. Então você caminha 2, 3 centímetros para baixo na transição. Tá com cap aí, professor? Não, nesse caso não, é porque o cap você vê, mas é melhor com o cap. Os casos mais recentes a gente está fazendo com o cap. Bom, quais os efeitos adversos do POIN, né, perioperatório? O que acontece nesse trabalho publicado em 2018 na Gastrointestinal Endoscopy por um grupo Lee e colaboradores? Lesão da mucosa, ou seja, não é a abertura da mucosa, é lesão da mucosa quando está fazendo POIN. 16% dos casos. Enfisema subcutâneo, pneumotórax, 0,9%. Eventos adversos maiores, 6,4%. Pneumotórax, que requereu drenagem, 3,7%. Hidrotórax, com drenagem, 1,1%. Sangramento, que requereu intervenção, 0,5%. E outros. Então vejam bem que é um procedimento que não é isento de riscos. E riscos que levam a complicações tipo empiema, tipo infecção. Né? Veja esse trabalho de estudo multicêntrico também publicado, né, junto com ele, mostrando os Inoue, Charata e outros autores, com números grandes, até grandes, relativamente 500 pacientes e tal. Taxa de sucesso, eventos adversos, sintoma de refluxo e pH-metria pós-positiva. Então, 91%. O que é sucesso? Sucesso é não ter disfagia, certo? Estágio 1 e 2 de Eckhart, né? Não tem disfagia, remissão da disfagia. Então, o índice de sucesso imediato é grande, entendeu? Índices de efeitos adversos até 8%, sintomas de refluxo enorme. Então, esses pacientes não têm nada mais para conter o refluxo. Claro que ele vai usar IBP em altas doses no pós-operatório e longa data, certo? E a pH-metria positiva, só nesses 2 casos que mostraram pós-operatório, os outros não citaram nada. E extremamente positiva do ponto de vista de doença do refluxo gastroesofágico. A recorrência dos sintomas
é inversamente proporcional ao sucesso do procedimento. Ou seja, na linha vermelha, recorrência. Após 48 meses, 12% de disfagia. E o sucesso vai caindo, então, na medida, evidentemente, que esse paciente vai ter disfagia. Então, nesse trabalho de Lee, ele conclui o seguinte, que o POI é uma técnica que pode ser indicada aos pacientes com megas grupos 1, 2 e 3, inclusive naqueles com procedimentos prévios. Eu acho que talvez a grande tacada do POI, talvez, é isso aí, o paciente que já fez um Heller cirúrgico, ou que fez dilatação, ou que fez toxinobotomia. Por quê? Porque para fazer o POI tem que anestesiar o paciente, fazer anestesia geral, e demora mais do que uma cirurgia de Heller no tempo. Eu fui submeter uma paciente de mais de 90 anos a um POI, mais de 80 anos a um POI recente, que teve esofagite por fungo, monilha. Nós tratamos 3 meses essa esofagite com infectologista. Formou úlceras de esôfago, as úlceras cicatrizaram, certo? E simplesmente você não consegue descolar a submucosa em função da aderência da mucosa no tecido muscular. Eu tive que converter. E fiz o Heller em 45 minutos. O paciente cortou bem o Heller, desenvolveu uma fístula onde eu abri o POI, ficou 2 meses na UTI e foi a óbito. Então veja aqui, veja bem, talvez, a meu ver, tenha uma larga experiência em cirurgia de Heller, para megaesôfago 2 e 3, o 4 é esofagectomia na nossa concepção. O Heller, talvez estou falando não é prova de Sobed, tá? Acho que talvez a grande indicação do POI vai ser nos procedimentos, nos pacientes que já foram submetidos a procedimentos. Apresenta baixo índice de complicações. Não é bem assim, 16% de complicações do tórax não é baixo índice. Tem resultado semelhante à cardiomiotomia videolaparoscópica, inclusive quanto à doença do refluxo. Concordo com a ressalva. Europeu e americano, brasileiro não. Porque o brasileiro, quem ensinou foi o Pinotti. E o Pinotti ensinou que a válvula de 180 graus não serve e que a de 360 graus dá disfagia. Então você tem que fazer uma válvula de 270 graus. Pegando a lateral esquerda, a posterior e cobrindo o esôfago anteriormente. Que é a válvula que a gente faz. Então isso aqui não tem sentido quando se considera a experiência de megaesôfago de acalásia por Chagas. Exige vasta experiência em endoscopia? Claro, muito, e equipamento adequado, e não deve ser aplicado nos casos que exigem ressecção. Concordo plenamente. Pega esôfago grau 4 com o joelho, não adianta se atuar na transição esôfago-gástrica. Nada vai resolver. Você tem que tirar o órgão, e você está tirando um órgão pré-cancerígeno, que é mais vantajoso ainda. Bom, mas o International Society of Disease of the Soul, aqui tem os índices desse consenso, 88%, 96%, e os índices comparando o POI com um Heller maior ou menor. O grupo desse, todos, se você for ler aqui, é comparando o POI com o Heller e com resultado satisfatório, muito satisfatório, em relação ao Heller. Tanto que eles preferem o POI, né? Então, o tratamento cirúrgico, Heller, que é essa cardiomiotomia, veja, as fibras da mucosa já exposta, nós fazemos uma válvula cobrindo posterior, lateral e esquerda, miotomia anterior, então a miotomia está coberta aqui. E no tratamento grau 4 de Resende, a esofagectomia. E aqui, os resultados da International Society, comparando o POI, certo? Com esofagectomia. Então assim, poxa, se os trabalhos brasileiros que têm evidência válida, porque são estudos prospectivos, randomizados, trabalho bem feito, certo? Não é levado em consideração fora do Brasil, certo? E se a minha experiência pessoal não vale, não tem o menor valor como evidência, que é minha experiência pessoal, como que eu vou acreditar num grupo extremamente importante dizer que os resultados do POI podem ser comparados com os resultados
da esofagectomia no megaesôfago sigmoide, que é o esôfago todo tortuoso do tórico megaesôfago. Mas vamos ver o que diz o SEIS americano. Então, o Heller, com 81% de procedimentos realizados anti-refluxo, ou seja, 20% não realizou. Os sintomas, improvement, certo? Os sintomas em relação à disfagia. E o pós-operatório de refluxo, mesmo com mecanismo anti-refluxo, 81%, 15% de refluxo, com índice de 6% de complicação. Ora, se o